Uma das mais tumultuadas sessões da CPI da Covid terminou ontem à noite com uma revelação importante. Depois de muita insistência dos senadores, o deputado Luiz Miranda afirmou que, ao ouvir a denúncia de irregularidades no processo de compra da vacina Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro citou nominalmente o líder do governo na Câmara e disse que era mais um rolo de Ricardo Barros. Nas primeiras horas da CPI, o deputado Luiz Miranda, do Democratas, não disse quem era o deputado citado por Bolsonaro numa reunião. Miranda contou que procurou o presidente para informar sobre irregularidades no contrato para importar a vacina indiana Covaxin e também sobre pressões que o irmão dele, servidor do Ministério da Saúde, vinha sofrendo para comprar o imunizante. Dia 20 de março. Que providências o presidente da República disse que tomaria acerca da denúncia que Vossa Excelência levou ao seu conhecimento? O presidente falou com clareza que iria encaminhar todas as informações para o DG da Polícia Federal e chegou a tecer um comentário em um nome de um parlamentar que eu não me lembro bem, que ele diz assim, é mais um rolo desse, falou o nome da pessoa. Não dá para fazer um esforço de memória e tentar lembrar o nome desse parlamentar? São 513. Seria também muito importante. Mas 81, o presidente sabe. Na verdade, o presidente sabe toda a verdade. Não precisava estar aqui. Eu fui lá, ele sabe que eu fui, ele sabe de quem é a confusão. Ele citou o nome dessa pessoa, não me recordo bem. Falou que já tinha mais ou menos um conhecimento, mas já mais ou menos presumia o tamanho do problema e ia encaminhar para o DG da Polícia Federal. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que é delegado, pressionou o deputado Luiz Miranda a revelar quem era o parlamentar mencionado por Bolsonaro. Disse que faltava coragem a Luiz Miranda. O senhor assumiu o compromisso e agora aqui, diante do Brasil, não tem a coragem de falar o nome. Eu falo, deputado federal Ricardo Barros, será ouvido se a CPI assim o entender. O senhor acha que eu já não tive coragem demais de estar aqui, senador? Você acha que eu e meu irmão aqui expondo da forma que estamos expondo? Seu irmão, sim. O seu irmão, que é um servidor público concursado, cumpriu a missão dele. O senhor faltou com a sua missão. Mas o nome acabou saindo, logo depois de o senador Alessandro Vieira falar, quando às 9h47 da noite, a senadora Simone Tebet, do MDB, afirmou que o deputado teria respaldo da comissão. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Arthur Lira para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então, o senhor confirma... O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Pô, que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na porra desse Covid? A revelação movimentou a cúpula da CPI. Ricardo Barros, do Progressistas, é líder do governo Bolsonaro na Câmara e foi ministro da Saúde do governo de Michel Temer. Ele também é um dos líderes do Centrão. A senadora Simone Tebet disse que o servidor Luiz Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde e que revelou o suposto esquema de irregularidade, deveria ser condecorado pelo serviço que prestou e que a CPI entra numa nova fase.
O irmão do deputado deveria ser condecorado pelo governo, ao invés de ser processado administrativamente, porque ele está impedindo e impediu o governo de cometer um crime, um pecado mortal, de assinar um dos contratos bilionários mais fraudulentos da história da República. O presidente Bolsonaro ganhou quase que no primeiro turno com quase 50% dos votos. E qual foi a bandeira de campanha do presidente da República? Foi a bandeira da ética. Nós estávamos acabando de sair de números superlativos de denúncias de combate de mensalão, de petrolão. E baseado nisso, surfando nessa onda, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou com uma maciça apoio da população brasileira, dizendo que o seu governo seria diferente, que seria um governo a favor do combate à corrupção, e que o seu governo teriam pessoas, gestores, experientes, compromissados com a coisa pública. Pois bem, o que nós estamos vendo neste momento de lá para cá, não só na pandemia, mas em todas as áreas de relevância para a vida da população brasileira, simplesmente ou por questões puramente ideológicas ou por compromissos outros assumidos naquela velha barganha do presidencialismo de coalizão, do toma lá da cá, colocando pessoas que não são experientes nos postos chaves dos ministérios. Chegamos onde chegamos, senhor presidente. Acho que a pandemia juntou todos os pecados, senador Renan. Agora nós entramos numa segunda fase, senador Renan. Uma fase que nós não esperávamos desse governo, que nós acreditávamos. Que é a fase de saber que também nesse governo há não só pessoas que estão com fortes indícios de comprovação de crimes contra a administração pública, crimes no plural. O que os irmãos Miranda estão falando é que chegaram à autoridade máxima desse país e disseram a ela, tem fortes, gravíssimos indícios de corrupção. Ao invés de se buscar investigar, se colocou tudo para debaixo do tapete. Agora que está se falando que vai se levar aos órgãos de fiscalização e controle. O que é isso? Se não crime de prevaricação. Então, o que nós estamos vendo hoje é um renascer da CPI sobre uma nova ótica. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, lembrou que foi Ricardo Barros quem propôs incluir na medida provisória sobre importação de vacinas contra a Covid os imunizantes autorizados pela Autoridade Sanitária da Índia. Eu queria aproveitar este momento para cumprimentá-la mais uma vez e para dizer que o nome citado pelo deputado Luiz Miranda é o mesmo nome que apresentou na Câmara dos Deputados uma emenda para incluir a vacina indiana. Incluída na lei, que autorizou a aquisição da vacina indiana sem autorização da Anvisa. Relator Renan. Além disso, os senadores lembraram da pressão feita pelo líder do governo para que a Anvisa autorizasse a importação da Covaxin e também da russa Sputnik. As duas vacinas tinham sido barradas pela Anvisa por falta de documentos e informações que permitissem avaliar a segurança e a eficácia. Ricardo Barros chegou a dizer que a Anvisa atrasava o cronograma de vacinação do governo e que iria enquadrar a diretoria da agência. O irmão do deputado Miranda, o servidor da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, detalhou o passo a passo do processo de importação da Covaxin. Ele mostrou os documentos enviados pela empresa Madison Biotech, pertencente à Bharat Biotech. 3 recibos foram apresentados, sendo que os 2 primeiros tinham dados diferentes do que estava previsto no contrato. Os senadores da oposição continuaram questionando o contrato do Ministério da Saúde para comprar a Covaxin, que tem a empresa Precisa Medicamentos como intermediária. Sócios da Precisa também são sócios da Global Saúde, empresa que, segundo o Ministério Público, já causou prejuízos de mais de 20 milhões de reais ao governo na venda de outros remédios para o Ministério da Saúde, que não foram entregues. A Global passou a ser investigada na mesma época em que Ricardo Barros era ministro da Saúde. Segundo o Ministério Público, Barros também é investigado nesse processo por improbidade administrativa. Além disso, Ricardo Barros foi apontado como responsável pela indicação da servidora Regina Célia para o Ministério da Saúde. Na CPI, o servidor Luiz Ricardo afirmou que o processo de compra da vacina seguiu graças ao aval de Regina, que era fiscal do contrato mesmo com as inconsistências. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, mostrou o Diário Oficial com a nomeação da servidora. Está no Diário Oficial da União.
A senhora Regina Célia Oliveira foi nomeada pelo então ministro Ricardo Barros. O presidente da CPI disse que irá convocar a servidora. Numa rede social, Ricardo Barros se defendeu. Disse: não participei de nenhuma negociação em relação à compra das vacinas Covaxin. Não sou esse parlamentar citado. A investigação provará isso. Também não é verdade que eu tenha indicado a servidora Regina Célia, como informou o senador Randolph. Não tenho relação com esses fatos. O colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, revelou que 2 dias antes do encontro entre os irmãos Miranda e Bolsonaro, o presidente esteve com Ricardo Barros. E que meses depois, em maio, mesmo sabendo das irregularidades para a compra das vacinas indianas, Bolsonaro nomeou a mulher de Barros, Maria Aparecida, para uma cadeira no Conselho de Administração de Itaipu. O presidente da CPI disse que é muito grave a denúncia de que o líder do governo possa estar envolvido com as irregularidades no contrato da Covaxin. A gravidade está em o presidente da República ter dito ao deputado o nome da pessoa que estava por trás disso e não ter tido nem tomado nenhuma providência. A gravidade é muito maior do que vocês estão imaginando. Essa pessoa que é citada pelo presidente é líder do governo dele na Câmara. E nos estranha ele ter falado até aqueles impropérios e não ter tomado nenhuma providência. Enquanto a sessão seguia, o advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, foi visto pelos corredores do Senado, próximo à CPI. Frederic Wassef entrou em um banheiro feminino. Foi alertado por um policial legislativo. Senadores reclamaram que ele não usava máscara. Ele disse que veio ao Senado porque o relator Renan Calheiros teria solicitado indevidamente a quebra do sigilo fiscal e bancário dele. Renan Calheiros criticou o que chamou de tentativa de intimidação. Nós tivemos aqui a presença do advogado do senador Flávio Bolsonaro a querer intimidar a comissão parlamentar de inquérito, como se nós temêssemos isso. Ora, se nós temêssemos essas coisas, nós não estávamos investigando. Esse senhor, que é advogado do senador Flávio, né, que é citado também na negociação da Covaxin, juntamente com outro advogado que teria intermediado essa transação. E ele próprio, só para lembrar o histórico recente, foi quem escondeu o Queiroz. Escondeu o Queiroz durante muito tempo na sua própria residência. Na próxima semana, os senadores devem votar a convocação do deputado Ricardo Barros para depor na CPI e também a prorrogação dos trabalhos da comissão. E a cúpula da CPI pretende acionar a Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da República recebe de um servidor público e de um deputado federal a notícia de que está ocorrendo um grande esquema de corrupção no governo. Ele próprio, o presidente da República, segundo depoimento na CPI do servidor público e do deputado federal, chega a dizer que imagina quem é o responsável, que é o seu líder do governo na Câmara dos Deputados, e não toma providência nenhuma. A omissão do agente público em alguma providência, esse tipo penal se chama prevaricação. Esta prevaricação, este crime, está claro que foi cometido. O que a CPI tem que aprofundar a investigação é se, além deste, ocorreram outros crimes por parte do presidente da República e de outros agentes públicos.